Bem, pessoal, vamos falar aqui ainda sobre essa questão aí do dualismo, né? Da esfera macho e da esfera fêmea. Aí, para quem não compreendeu, vai compreender agora com mais detalhe, riqueza de detalhe, né? Então, vamos lá, vamos nessa, vamos aprender de Deus. Você sabe que o dualismo é um fato, né? Como eu já falei, Deus fez o sol para presidir e governar o dia, e Deus fez a lua para presidir e governar a noite. Você tem seu hemisfério, né, direito, que é predominante das mulheres, o hemisfério do cérebro direito é predominante das mulheres, e temos o hemisfério predominante do homem, que é o esquerdo, né? O homem é o ser mais racional, mais lógico, sabe? Mais cartesiano. E a mulher não, a mulher ela é mais intuitiva, mais emocional, sabe? Mais sentimental. Então ela usa o lado direito. Nós homens usamos o lado esquerdo, somos mais lógicos, temos mais senso de guerra do que a mulher. A mulher não tem senso de guerra, nós homens tem, tá entendendo? E, para quem não sabe, existe esses dois paralelos. O lado da esfera macho e o lado da esfera fêmea, que é o lado que a mulher atua. E existe o lado que o homem atua, sabe? Mas isso também se reflete, sabe? Isso se reflete no nosso cotidiano aí, no nosso dia a dia. Nós vemos isso de forma constante, sabe? Você pode observar que Sócrates, Jesus, o apóstolo Paulo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Alan Turing, Nelson Mandela, Tiradentes, Oscar Pérez, Mohamed Bouazizi, né, aquele jovem tunisiano que se atirou fogo em si mesmo, né? E por ele atirar fogo nele mesmo, esse jovem tunisiano, ele produziu, depois da morte dele, a Primavera Árabe, né, que foi varrendo aí a costa do Oriente Médio, derrubando e destronando vários ditadores, muito por conta desse jovem chamado de Mohamed Bouazizi. Tá entendendo? Ele atirou fogo nele mesmo, ou seja, ele morreu em prol de um ideal. Assim como Sócrates morreu em prol de um ideal. Que ideal foi isso? Sócrates combateu de forma veementemente a religião imposta, né, pelos oráculos, né, pelos profetas, pelos clérigos de sua época ali, que mentiam dizendo que quando chovia era porque os deuses estavam fazendo chover. Quando Poseidon estava revoltado, havia o que? Um maremoto, um terremoto. Então tudo era atribuído às deidades, né, grega, aquele pantilhão lá de deuses falsos gregos, da mitologia grega. E Sócrates, ele falou que não, que aquilo ali era, não passava né, dos fenômenos da natureza. E por ele ir de contra o sistema religioso, Sócrates acabou pagando com a própria vida, tomando, sendo obrigado, né, a tomar veneno. Mas em momento nenhum ele voltou atrás, ele tomou tranquilo e morreu tranquilo. Sabe, porque tem uma frase que ecoou de Sócrates, que até hoje ela é brilhante. Ele falou: é melhor morrer através e pela verdade do que ser enganado vivo, meu irmão. É o que uma multidão faz, né? Ser enganado vivo. Então, Sócrates morreu por um ideal, tá entendendo? Ele não almejou riqueza, ele não almejou honra, ele não almejou glória, ele não almejou fama, ele não almejou mulheres, ele não almejou nenhuma espécie de paraíso nem poder, meu irmão. Ele almejou só uma coisa: lutar pelaquilo que a mente dele tinha convicção e certeza que era a lógica, meu irmão. Que deuses nenhum, certo? Criado pela mitologia grega existia, eram todos falsos.
e Sócrates morreu combatendo isso, né? E que os fenômenos da natureza não poderiam ser atribuídos a deuses falsos, como que os deuses falsos estivessem por trás, né, dessa cortina aí dos fenômenos da natureza, manipulando os fenômenos da natureza, como chover, fazer sol, né? A época de plantio, de plantar, tal, de semear, tudo era dependente aqui dos deuses e o que não era verdade, né? E Sócrates falou que aquilo ali não era verdade, era uma verdadeira mentira e falácia. E por conta disso ele acabou morrendo. Você vê que Jesus sofre o mesmo dano, né? Jesus ele vai combater o sistema religioso judaico, né, os fariseus, saduceus e acaba parando onde? Na cruz do Calvário. Você vê que o apóstolo Paulo vai tomar a mesma senda, a mesma trilha de Jesus e acaba também morrendo nas mãos de Nero, né? O imperador Nero. E apoiado por quem? Pelos fariseus e pelos saduceus. Você vai ver também aí um homem chamado de Martin Luther King, que ele vai lutar aí em prol de seu povo, né, pela igualdade racial nos Estados Unidos, onde os negros eles eram realmente destratados, sabe? E os negros realmente eram tidos como lixos, sofriam segregações, né? Andavam de forma em alta vulnerabilidade, sabe? Estavam extremamente aí despontando de, né, de uma desvantagem muito grande, mas muito grande mesmo. E esse Martin Luther King ele surge no cenário para poder mudar aí o rumo desse povo negro e acaba sendo o que? Assassinado. Tanto Sócrates, como Jesus, como Paulo, como Martin Luther King, como o próprio Gandhi, né? Aquele indiano lá, chamado de Mahatma Grande, a grande alma, que ele vai lutar pelo seu povo chamado de hindu, ele consegue unificar dos povos, meu irmão, que é quase que impossível, viu? O hindu e o muçulmano não se dão, eles não se dão, mas Gandhi uniu esse povo contra os colonos, que eram os britânicos. Mas, infelizmente, com mais um no cenário, ele foi executado e morto, na tentativa de libertar o seu próprio povo. E esses homens eles tinham um ponto em comum. Eles queriam a liberdade de seu povo mesmo. Eles não queriam glória, fama, riqueza, honra, sabe? Eles não queriam paraíso, eles não queriam inúmeras mulheres, não, ele queria só a liberdade do povo dele, de seus ideais. Isso era o que estava na mente dele, tá? Você vai ver também outro homem chamado de Oscar Pérez, né? Aquele venezuelano lá, o cara lutou contra a ditadura de Maduro e foi executado, sabe? Ele lutou através e pelo povo, né? Ele lutou dando a própria vida dele, diferentemente de muitos, sabe? Muitos aproveitadores populistas que surgem no cenário e de ser amigo do povo, quando na verdade não é nada daquilo, ele só quer o poder. Oscar Pérez não, ele deu a vida como Sócrates deu a vida, como Jesus deu a vida, né? Sendo que Jesus é o diferenciado de todos, que Jesus é o nosso Salvador. Mas de algum grau eles têm ponto comum, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, o próprio Alan Turing mesmo, né? Aquele cara, esse gênio aí, né? Que ajudou praticamente a Europa a vencer os nazistas, né? Através de ele criou uma espécie de algoritmos cibernéticos para sua época que não existiam e decifrou o enigma aí nazista, dando vitória aos aliados. Só que os próprios ingleses, depois que esse cara consegue salvar milhões de vidas, Deus usou esse vaso chamado de Alan Turing, depois de ele praticamente ter dado a vitória na Segunda Guerra Mundial aos aliados e derrotar aí os nazistas, o que esse homem merecia era ser extremamente honrado, Alan Turing, mas infelizmente os próprios britânicos, os próprios ingleses mataram ele. Você vê o quanto, né, a existência é injusta. Hoje, a rainha Elizabeth, né, ela vai cunhar algumas libras aí em homenagem a esse gigante chamado de Alan Turing, né?
Homens que, na verdade, eles tinham um ideal, sabe? Eles queriam o bem da humanidade, da sociedade. Então, todo o próprio Joaquim José da Silva Xavier, chamado de o Tiradentes, ele lutou para poder descolonizar o Brasil dos portugueses, mas ele foi traído, né, por um membro dele mesmo, cujo nome também era Joaquim, sabe? E esse outro Joaquim foi lá e traiu Joaquim José da Silva Xavier. E aí entregou ele à corte lusitana lá, que acabou esquartejando e matando ele, né? O Tiradentes. Então, tanto Sócrates, como Jesus, como Paulo, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Alan Turing, Nelson Mandela, né? Outro que lutou contra, né, o apartheid, ficou preso aí mais de 40 anos aí. Tiradentes, Capérez, Mohamed Bouazizim, aquele jovem tunisiano, todos esses homens aí, eles morreram em prol do povo dele, da opressão do povo dele, da libertação do povo dele. Eles não almejaram riqueza, eles não almejaram honra, eles não almejaram glória, eles não almejaram fama, eles não almejaram mulheres, eles não almejaram paraíso e eles não almejaram poder. Eles visavam algo mais sólido, que era o povo, a sociedade deles. Tá entendendo? Eles não queriam nada disso, eles só queriam aquilo que ia beneficiar um todo, que era o povo, que era a sociedade. E por conta disso eles morreram. Então eles estão dentro da onde? Da esfera macho, sabe? Da esfera macho. Assim como o homem, ele dá a vida pela fêmea, pela mulher, né? É o instinto do homem. Do contrário, a mulher nunca vai dar vida aí pelo homem, sabe? Você vê que tipologicamente falando, biblicamente falando, você vê que Jesus, como esposo, ele vai dar a vida por quem? Pela mulher, que é a igreja. E ele vai se sacrificar, colocar a vida dele aí na cruz por conta da igreja, que hoje nós sabemos que não valeu muito a pena, né? Jesus morrer para dar salvação a pessoas hoje que só está usando o púlpito, né? E o seu nome de forma injusta, sabe? E de forma corrupta, onde pastores, né, além de adquirir inúmeros poderes, desfrutam de um grau de paraíso aqui, onde eles vão desfrutar também de inúmeras mulheres, sabe? Então, todos esses homens aqui, Sócrates, Jesus, Paulo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Alan Turing, Nelson Mandela, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, Oscar Pérez, né, aquele venezuelano lá que lutou contra Maduro, e aquele tunisiano, né, aquele jovem tunisiano chamado de Mohamed Bouazizim, que provocou a Primavera Árabe e despontou, destronou, sabe, do poder vários ditadores, inclusive Gaddafi, caiu muito por conta desse. Todos eles aí têm um ponto comum. Qual é o ponto comum que eles lutaram a favor do seu povo? Eles não mentiram para ninguém, eles queriam aquilo mesmo, mudar, sabe, a sociedade tanto sofrida que estava sendo oprimida. Então eles lutaram por isso, deram até suas próprias vidas. A Bíblia diz assim, sem, sem morte não há sacrifício, sabe? Então eles se sacrificaram em prol de um ideal, em prol de uma sociedade, em prol de um povo. E o que é a esfera fêmea? Vamos falar aqui agora da esfera fêmea. A esfera fêmea, meu irmão, é usar os mesmos instintos femininos, sabe? Que a mulher tem, que é uma defesa natural dela, para poder galgar poder, o que muitos homens fazem. Então eles ficam dentro dessa esfera, sabe? O que que uma prostituta faz? A prostituta vai, pega o corpo dela, vende o corpo dela, negocia o corpo dela, né? E nessa negociata,
ela visa não o prazer, não o macho, não o homem. Ela visa o dinheiro. Ela está preocupada com o dinheiro, com o poder, né? Ela não está preocupada aí com o marido, com o homem que está se deitando com ela. Então, a prostituta é isso. A prostituta, ela tem poder próprio, porém usa de forma errônea, porque ela só pensa em poder, só pensa em dinheiro. Ela é empoderada, sabe? Ela é aí, emancipada. Então ela não tem muito apreço aí pelo gênero masculino. A única coisa que ela quer do homem é poder. Você vê que Dalila, ela não estava interessada lá em Sansão, né? Na beleza de Sansão, que Sansão era trincado, era cheio de abdominal, que era um cara alto, que era um cara bonito, forte. Ela estava cagando para isso, ela queria o dinheiro que iam pagar ela para poder entregar a Sansão. E Sansão, acreditando que Dalila era fiel e amava ele, acabou se lascando em banda, né? Ele acabou se arruinando. Então, isso é a esfera fêmea, onde muitos homens têm esse instinto, o instinto, né, fêmeo, o instinto feminino, da esfera feminina. Então, ele se encontra dentro dessa esfera, dessa dimensão fêmea, sabe? E nessa dimensão eles vão usar muita coisa que é armas naturais da mulher, sabe? Por exemplo, no período da ditadura militar, para tentar tirar Getúlio Vargas do poder, apelaram para uma espécie de teatro, tá entendendo? E para o populismo. O que é isso? Eles dissimularam, armaram, sabe? Combinaram para poder destronar e destruir quem? Getúlio Vargas, sabe? E quem fez isso foi Carlos Lacerda. Esse cara pegou, fez um teatro lá, sabe? Porque ele tinha uma missão que era, na verdade, destronar, tirar do poder Getúlio Vargas. E ele queria, porque queria de qualquer forma e maneira, tirar Getúlio Vargas do poder. E para poder tirar Getúlio Vargas do poder, ele tinha que armar, porque no natural mesmo, ele não ia conseguir. Então ele falou, no natural eu não consigo. O que eu vou fazer para poder tirar Getúlio Vargas do poder? Eu vou mentir, eu vou armar, eu vou dissimular, sabe? Eu vou arquitetar, eu vou forjar. Isso são armas naturais da mulher, porque a mulher não tem força física, mas o homem usa, muitas vezes, o homem covarde usa essas armas, essas tramas aí, contra outro homem, sabe? Eles choram, e aí esse Carlos Lacerdas, ele usou todo esse aparato de arma contra Getúlio Vargas que deu certo. Ele conseguiu colocar, né, toda a esfera, toda a dimensão, todo o contingente, sabe, militar contra Getúlio Vargas. Todo mundo se virou contra Getúlio Vargas, meu irmão. O que foi que aconteceu? Cercado, prestes a perder o poder porque ia tomar um golpe de Estado, Getúlio Vargas vai lá e tira a própria vida. Mas quem fez isso? Quem fez isso foi Carlos Lacerda, um covarde. Cara covarde mesmo. O cara usou os instintos da mulher contra um homem e deu certo e que dá certo, meu irmão. E que instinto foi esse? Ele forjou, né, uma espécie de explosão, certo? Essa explosão que mais tarde foi comprovado que foi falsa, tá entendendo? Isso tudo aconteceu no caso Rio Centro e essa explosão foi fake, né? Foi cascata, foi mentira, tudo armado, tudo combinado, né? Mas combinação essa que deu certo. Getúlio Vargas, né? Se viu em um aperto, se viu que ia tomar um golpe, os seus aliados se voltou contra ele muito por conta dessa armação, dessa armadilha, né? Dessa situação, onde esse Carlos Lacerdas, ele criou um cenário contra Getúlio Vargas e Getúlio Vargas, em uma situação em que ele se viu, né, em estado de desvantagem, em um estado de vulnerabilidade, sabe? E sofrendo todas as espécies de segregação. O que o cara fez? O cara foi lá e tirou a própria vida dele, meu irmão.
porque não tinha muito o que fazer, sabe? E quem ganhou foi Carlos Lacerda, meu irmão, que usou os instintos femininos contra o homem e deu certo. Tá entendendo? Isso é esfera fêmea. Esse Carlos Lacerda, ele tava cagando, meu irmão, pro povo. Ele queria poder, ele queria chegar no poder a qualquer custo, a qualquer coisa. Você vai ver outra situação também em 1989, sabe? Aonde houve um falso sequestro de Abílio Diniz, que acusou os militares de esquerda, né, contra ele. O que mais tarde foi comprovado que esse Abílio Diniz, junto com essa corte aí, forjou o sequestro, que não houve sequestro nenhum. Tanto Carlos Lacerda como Abílio Diniz usaram de quê? De dissimulação. Usaram de quê? De persuasão. Usaram de quê? De teatro, sabe? Usaram de quê? De armação. Usaram de quê? De sofisma. Usaram de quê? Eles arquitetaram, forjaram todo esse tipo aí de esquema para poder ganhar populacionismo, sabe? Para ganhar populismo diante da sociedade. E a sociedade vê eles agora como um herói, sabe? Herói esses que nunca iam dar vida por ninguém. Então eles se encontram dentro da esfera fêmea porque eles utilizam, sabe, as maquiagens, as armas de mulheres, meu irmão, que isso é covardia. Mas usa e dá certo. Você vê que a própria imprensa faz isso muitíssimamente bem, né? Porque a imprensa é o seguinte, a imprensa, ela não tem lado, sabe? A imprensa não tem lado. Ela não é do lado de ninguém, ela é do lado daquilo que está beneficiando ela, está me beneficiando o governo. Esse governo está me beneficiando, eu vou ser a favor dele. No dia que ele deixar de me beneficiar, eu vou ser contra ele. Até porque hoje em dia a mídia convencional já não tem tanto poder assim, né? Convenhamos. Mas até um certo tempo a mídia, né? As televisões convencionais, as emissoras, elas tinham esse grau de poder. Hoje já não tem mais, né? Com a chegada aí do YouTube, isso aí foi tirado, onde várias plataformas de alternativa surgiram nesses últimos períodos aí, né? Mostrando outros lados da moeda. Mas, então, tanto esse Carlos Lacerda, quanto também esse Abílio Diniz, que forjou o sequestro dele em 1989, simplesmente fizeram isso para poder ganhar popularidade, né? Dentro do populacionismo. Eles estavam cagando, eles queriam chegar no pódio, no poder, na honra, na glória, na fama, sabe? E eles estavam cagando pro povo, tá entendendo? Então, essa prática forjada, sabe? De atentados, de sequestro, de facadas, elas são antigas, meu irmão. É usada até hoje. Isso tudo está dentro de que da esfera fêmea, onde se utiliza as armas femininas de mulher como fingimento, dissimulação, teatro, hipocrisia, tudo isso para poder chegar no poder. Você vê que uma análise feita contra aquela facada de Bolsonaro, sabemos que foi mentira, né? Você sabe que foi mentira ali foi tudo forjado. Nada contra o presidente, né? Que Deus abençoe e guarde ele de todo o mal, mas dizer que aquela situação ali foi forjada, foi, viu? Outra situação forjada também foi que aconteceu com um candidato aqui, né? Que diz que ele foi alvejado, então não sei o que mais, tudo forjado, sabe? Então, hoje em dia, hoje em dia, essas armas de mulher, os homens estão usando, principalmente na política, meu irmão. Tá entendendo? Principalmente na política. Você vê que jogadores, né? Jogadores também são dissimulados. Tem jogador que vai, beija o escudo, né? Beija a camisa do time.
ele foi supostamente contratado, ele vai beijar ali a camisa do time e tal, essa coisa, aquela coisa toda, né? E ali vai para coletiva de imprensa e ele começa a chorar, mentir, dizer que ama aquele time ali. Mentira, ele ama o dinheiro. Eles agem como prostituta, eles agem na esfera fêmea. Então eles usam de quê? Eles usam de lisógias, eles usam de simulação feminina, eles estão dentro dessa esfera feminina. Então eles usam as armas da mulher, que é natural na mulher. Os homens também fazem isso. Quando eles fazem isso para galgar alguma espécie ou grau de poder, chegar a algum objetivo. Tá entendendo? Isso que acontece. Então, quando você vê um jogador beijando o escudo aí, né? Eu amo esse time, eu sempre quis jogar, que é mentira, pô. Eu já vi jogador chorar e dizer que era o sonho dele era vestir a camisa do Flamengo, claro, né? Convenhamos. Isso é típico de jogadores da esfera fêmea, aonde o que ele quer ali não é nem tá ali naquele grupo, que ele quer o dinheiro que vai lhe ser oferecido, sabe? E manter o luxo, a glória, a fama, a honra dele ali, tá entendendo? Então ele tá cagando pra torcida, meu irmão. E se alguém pagar ele para tirar ele dali, ele sai dali, porque ele é um produto e vai, né? Sai do barco e vai para um iate. Sai do iate e vai para um helicóptero. Sai do helicóptero e vai para onde? Vai para um avião de luxo. Ele vai pulando, meu irmão, porque ele é um produto. Ele se autoleiloa. Ele é um ser leiloado. Então, eles agem como mercenário, eles agem como prostituta mesmo, com instinto feminino. Eles não estão apegados, sabe, a a um ideal, como Jesus estava pegado ao ideal, como Mahatma Gandhi estava pegado ao ideal, como Martin Luther King estava pegado ao ideal, que era lutar em prol de um povo, como Sócrates fez, como Jesus fez, como Mahatma Gandhi fez, como Nelson Mandela fez. Esses homens deram a vida dele, meu irmão, em prol de um ideal que era o povo. Esse povo aí, de esfera feminina, eles usam os instintos da mulher, sabe, a favor dele e ficam aí mentindo, sabe? Aí o que é que acontece? Acontece que eles ficam como que falsos heróis, meu irmão. Porque esses falsos heróis não têm compromisso nenhum com o povo, não têm interesse nenhum com o povo, sabe? Eles querem chegar no poder, eles querem chegar na glória, eles querem chegar na fama, no pódio, sabe? Na honra. E forjar o que eu sou paraíso, que tem inúmeras mulheres. Eles amam o pódio, eles amam os destaques, eles amam o primeiro lugar, os primeiros assentamentos, sabe? Eles amam os palanques, meu irmão. Eles estão cagando pro povo. Você vê que Fernando Collor de Mello, naquela época lá, meu irmão, o cara disse tanta coisa que ia fazer pelo povo, no final deu até quebrança no povo, foi impeachmentado, meu irmão. Tá entendendo? Assim, eles são como que eles tivessem o instinto de prostituta, né? É como eles também tivessem o instinto aí, porque a prostituta só visa o dinheiro, ela não visa mais nada, só o dinheiro. Então o homem, quando está na esfera fêmea, ele só visa o poder, o dinheiro, a riqueza, sabe? Que ele vai proporcionar coisas também de deleite da carne, sabe? Então a própria Bíblia fala que esses pessoais são lobos devoradores, são como mercenários. Eles não amam, sabe? Tem jogador que é mercenário, político é mercenário, pastores mercenário, sabe? Todos que querem chegar ao poder e ficam dissimulando ajudar o povo, fazer alguma coisa pelo povo, é mentira mesmo. Ninguém quer ajudar o povo, eles estão cagando pro povo mesmo. Eles usam o quê? O populismo. Teve um escritor aí chamado de George Owen, né? Se eu não me engano, esse aí, que ele escreveu acerca, né, da Revolução dos Bichos, e ele fala isso muito bem. Ele fala que é o seguinte: os líderes, eles tentam chegar no poder a qualquer custo, enganando, matando, destruindo, puxando o tapete, dissimulando, fazendo teatro, chorando, né? Fingindo amar,
sabe? Usando de sofisma, arquitetando. Vale de tudo, meu irmão. Vale de tudo. Você vê que teve um cara chamado de Artuval, que esse Artuval parecia, meu irmão, um homem, um jovem muito comprometido com o povo. O cara falava que o povo estava sofrendo, que isso, que aquilo, que dava rasteira e cobra morre em parede. Você sabe, né? O que que acontece? O cara vai fazer uma viagem para a Ucrânia, chega lá em um lugar, né? Que não é nem na Ucrânia tirou uma foto lá, né? Como que ele tivesse dentro da Ucrânia. A Ucrânia estava em pleno apogeu de guerra. A Ucrânia estava em pleno apogeu de guerra. E ele, nós sabemos que ele não ia estar lá, né? Sabemos disso, né? Que ele não ia estar lá. E aí que ele, né, menino, né, de ir pra uma guerra. E aí daqui a pouco alguém, né? Alguém aí do seu grupo de WhatsApp que ele tinha, né? Que eram umas 10 pessoas de sua própria confiança, traiu ele, sabe? Traiu ele como Jesus foi traído por Judas Iscariote. O cara foi lá, vendeu o áudio dele, né? E ganhou muito dinheiro e ali derrubou, destruiu ele. Mostrando que o que ele queria é estar no poder para fazer turismo sexual. O cara queria ter inúmeras mulheres. É o paraíso do homem. Você vê que o próprio Islã, né? O Alcorão que é o livro sagrado dos muçulmanos, que quer dizer a leitura, o Alcorão, tem uma parte no Alcorão, né? Em um dos seus livros do Alcorão aí, desse livro muçulmano, que diz e que reza que o homem que for fiel a Alá, né? O cara que for fiel a Alá, vai desfrutar de mais de 200 mil virgens aí, ou 40 mil virgens aí, não sei, várias mulheres. O que isso é colocado na mente de vários jovens que vai crescer com aquilo e os caras vão virar homem-bomba, porque o estímulo desse jovem, sabe, vai ser fantasiado de uma fantasia inexistente, mas eles vão usar isso aí como um objetivo de produzir, sabe, jovens que têm como objetivo ser fiel a Allah, mas vão ser usados para fins, sabe, de tática de terrorista muçulmano, de extremista muçulmano, sabe? Os caras usam passagem do Islã, certo? Para poder conseguir estimular os homens a morrer, não em prol de Alá, mas em prol de uma promessa que diz que eles iam estar no céu com inúmeras virgens. Então os caras vai se matar, meu irmão. Os caras tá cagando, os caras vai se matar achando que chegar lá vai estar no paraíso, sabe? E chegar lá no paraíso, ele vai ter a força de não sei quantos homens, vai desfrutar de inúmeras mulheres, e para ele tá bom, porque o paraíso do homem é esse. E você vai ver que vários pastores também usam esse paraíso, sabe? Então, pastores, assim como políticos, eles são dissimulados. Porque o que esses caras querem é poder. O pastor vê o povo como voto. O político, ou o pastor vê você como dízimo, né? O pastor vê você como dízimo. O político vê você como voto, sabe? O político vê você como voto. Então, o interesse desses caras aí é chegar no poder, meu irmão. Chegou no poder, meu irmão, eles agora sim vão fazer aquilo que ele quer, que é formar um pequeno grau de paraíso aqui na Terra, um pedacinho do paraíso, e desfrutar de inúmeras mulheres. Enquanto os jovens, né, muçulmanos estão morrendo aí, homens muçulmanos estão morrendo para depois desfrutar de inúmeras mulheres nesse suposto paraíso, que para mim é uma cascata, é uma mentira. Esses pastores e esses políticos, esses poderosos aqui, que usam de estímulo, né, e estão dentro da esfera fêmea, e usam de armas, né, que é de cunho feminino, que é de simulação, que é o teatro, sabe, que é essa coisa que é as armas da mulher. Os homens também usam, mas eles usam com fins para poder chegar no poder, para poder galgar o poder. Chegando uma vez no poder, meu irmão, eles vão formar agora os seus paraísos e vão desfrutar de mulheres ainda aqui na Terra. Então, são essa esfera aí que Jesus combateu.
Os fariseus e os saduceus, eles estavam cagando pro povo. O que eles queriam, meu irmão, era que o povo desse o dízimo, né? Que o povo desse, na verdade, as suas riquezas a ele e mantesse aquele luxo deles. Anas, Caifás, né? Aquele sinédrio todo ali. Eles viviam disso. Hoje não é diferente. Hoje você vai ver Bispo Macedo, Agenor Duque, né? Aquele cowboy, né? Chamado de... Tem R.R. Soares, né? Tem um cowboy aí, né? Valdomiro Santiago, entre outros aí, que os caras tá cagando pro povo. Esses caras nunca foram na casa de um membro beber uma água, mas eles conseguem arrancar aí com jeitinho, com tática, o dinheiro do povo para ele. Político faz a mesma coisa, mente pro povo, sabe? De ser herói do povo, de lutar pelo povo, dar rasteira em cobre, morrer parede, e no final ele só quer seu voto, meu irmão. Uma vez que ele ganhou a candidatura, um abraço pro povo, meu irmão. Só daqui a 4 anos para ele poder se apresentar ao povo com o mesmo discurso, né? De simulação, coisas que é tática de uma mulher, que é natural da defesa de uma mulher, que é de simulação. Então os homens usam isso também. Tá entendendo? Já os homens da esfera da direita, mesmo, os homens da esfera macho, eles não fazem isso. Eles morrem sim em prol de um povo, como Jesus morreu em prol de um povo, como Sócrates morreu em prol de um povo, como Joaquim José da Silva Xavier, né, o Tiradentes, morreu em prol de um povo, que fomos nós. Eles, de alguma forma, os lusitanos foram descolonizados no nosso Brasil. Tá entendendo? Você vai ver que Nelson Mandela sofreu pelo povo. Você vê aqui, ó, Oscar Pérez vai também sofrer e morrer pelo povo. Você vai ver que Alan Turing também. Você vai ver que, né, aquele tunisiano, aquele jovem tunisiano chamado de Mohamed, né, Mohamed Bouzid, ele também vai morrer em prol de seu povo, meu irmão, e desencadear aí a Primavera Árabe, que vai desencadear também e destronar vários, sabe? Vai destronar aí vários ditadores que estavam no poder há muito tempo, que não faziam absolutamente nada pelo povo. Tá entendendo, pessoal? Então tem a esfera mágica, que são aqueles homens de verdade que são raros na Terra, como Jesus, Gandhi, Mahatma Gandhi, né? Como Sócrates, Oscar Pérez, Alan Turing, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? Você vai ver aí Martin Luther King. Esses homens morreram em prol de um povo, pela libertação do povo. Já esses caras aí que estão na política, né? Os líderes políticos e os líderes religiosos, eles estão cagando pro povo. Eles estão dentro da esfera fêmea, usam as armas fêmeas, que é as armas natural da mulher, para chegar no poder. Você vai ver que pastor chora, né? Você vai ver vários pastores chorando, né? Você vai ver pastor fazendo teatro, fazendo isso, faz mentira, meu irmão. As armas deles são essas. Você vai ver que o político também faz a mesma coisa, chora, né? Diz que vai ajudar o povo na campanha, entra na favela, entra no gueto, entra nas palafitas, entra em lugares terríveis, abraça menino catarrento, beija a senhora, né? Que eles nunca queriam beijar, sabe? Bebe água da casa dos outros, é mentira, pô. Tudo armação, os caras estão cagando para isso. Fora aqui, eles muitas vezes forjam situações, né? Eles forjam situações para poder cair no populismo. O que é populismo? Para o povo ter o quê? Rapaz, esse aí é o herói da gente. Esse aí vai fazer muita coisa pela gente. Meu irmão, não arregace as mangas não e vá correr atrás do seu prejuízo não, para ver se político vai botar feijão em sua casa. Para ver se pastor vai botar arroz na sua casa. Para ver se alguém vai pagar sua internet, sua luz. Tá? É você que tem que fazer isso aí. Não fique esperando o governo fazer nada não, que o governo não faz nada por ninguém não. O governo, ele não é nada. O governo é só governo por conta de que tem algum representante lá que praticamente é um político e os caras tá cagando pro povo, meu irmão. Pastor, pela mesma forma, tá cagando pro povo. Eu acho que o empresário ele ainda tem mais moral do que tanto o pastor do que um político, porque o empresário, no mínimo, ele ainda está conseguindo te dar emprego. Diferente de um pastor que só faz tirar, vê você como dízimo. Já o político vê você como voto. O empresário vê você como matrícula, mas pelo menos ele está te ajudando, meu irmão. Que Deus continue nos abençoando.